Playlist dos Evangelhos. Livro de Mateus, capítulo 17. Jesus, Moisés e Elias. Versículo 1. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo, que se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. E Jesus veio, tocou nele e disse: Levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando estava descendo o monte, eles lhe perguntou: Não contem para ninguém o que vocês viram neste lugar, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: Mestre, por que os doutores da lei dizem que Elias, ele deve vir primeiro? Então Jesus respondeu: É verdade o que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias, ele já veio. Mas eles não o reconheceram. Eles o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão os filhos do homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. A cura de um menino, versículo 14. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas das vezes ele cai ao fogo ou na água. Eu trouxe para os seus discípulos a fim de que eles curassem, mas eles não conseguiram. Então Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga um menino aqui. Então deu uma ordem e o demônio saiu, e no instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e os perguntaram: Por que foi que não podemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês, isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte: Saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio, eles só saem por oração e por jejum. Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição. Versículo 22. Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galileia e Jesus disse a eles: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo. Mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. O imposto do templo, versículo 24.
Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falassem alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos, né? Ou do país? Ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar, mas nós não queremos ofender esta gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e também o seu.